O Revista Novo Tempo começa agora, diretamente do Quênia. No episódio de hoje da Maranata, a gente encerra uma jornada de 6 anos em Kajiado, onde a Maranata deixou um legado de dignidade, acolhimento e esperança. A escola adventista, que é um centro de resgate, foi transformada. Um lugar que antes lutava com escassez, hoje tem água, recursos e uma estrutura que fala de futuro. Um espaço que continua sendo físico, mas que carrega em cada tijolo o propósito de resgatar vidas. E é o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Ao longo de 6 anos, a Escola Adventista e Centro de Resgate de Kajiado passou por uma transformação completa. Os terrenos empoeirados foram transformados em um lindo oásis e um lar para essas alunas merecedoras. Salas de aula degradadas deram lugar a espaços de aprendizagem bem iluminados. A cozinha não é mais cheia de fumaça. As refeições agora são preparadas em uma cozinha moderna e servida em um refeitório espaçoso que também é usado para assembleias e cultos. As alunas não dividem mais as camas e os banheiros receberam uma reforma muito necessária. Há água de fácil acesso em todo o campus. E os recursos que elas nunca sonhariam em acessar estão agora ao alcance de todas. Mas a transformação visível que aconteceu no campus não se compara nem de longe ao impacto que o novo ambiente teve sobre as alunas. As alunas têm a esperança de um futuro melhor. Como são alunas resgatadas, a gente percebe que a maioria perde a esperança na vida, achando que não existe saída para o futuro. Mas quando a Maranata chegou na instituição, ela forneceu livros, o que possibilitou que houvesse uma melhora no aprendizado. A gente espera que essas alunas, através do ensino dessa instituição, tenham um futuro lindo pela frente e construam uma geração no futuro próximo. Eu acho que o mais legal de ver são as crianças correndo por aí. Elas estão bem diferentes de quando eu vim aqui pela primeira vez. Enfim, e dá pra ver a diferença no ambiente, mas é nas meninas, a diferença nas meninas que mais impressiona. Agora elas estão mais confiantes, estão correndo por aí, jogando futebol. E estão cantando. É uma diferença enorme de quando eu vim pela primeira vez. Não foi só por causa do que a gente fez. Os voluntários que estiveram aqui deram muito amor. E a equipe daqui cresceu e eles fizeram um bom trabalho ajudando a desenvolver os jovens e foi uma grande transformação. Depois de quase 6 anos de trabalho duro no campus, era a hora da inauguração. A equipe da Maranata deu os toques finais e então chegou a hora de cortar a fita e inaugurar oficialmente o novo campus. Centenas de pessoas, autoridades da igreja, pais e simpatizantes, voluntários e doadores da Maranata vieram celebrar a realização de um sonho para essa comunidade. As alunas cantaram músicas, recitaram poemas e expressaram sua imensa gratidão por terem ganhado um lindo campus novinho em folha. E os visitantes fizeram um tour completo pelo campus e suas novas instalações. Eu fico triste que esse trabalho tenha acabado, porque eu amo esse lugar. Como eu vim aqui várias vezes, eu me aproximei das meninas e entendi porque a gente está envolvido com esse lugar há tanto tempo. A gente não costuma se envolver com os lugares por tanto tempo. Mas eu acho que, conforme as jovens passam por esse lugar, elas têm a oportunidade de aprender sobre Jesus. E também de aprender
habilidades e conhecimentos que vão impulsionar elas na vida. E a simples possibilidade de poder ajudar a tornar isso possível me deixa muito feliz. Hoje, mais uma escola se destaca como um lugar para desenvolver futuros brilhantes, tanto para a vida aqui na Terra, quanto para a eternidade. Obrigada, Maranata. Obrigada por ter me dado um futuro. Obrigada por dar um lar pra gente. Obrigada por dar um lar pra gente. Obrigada. Que lindo que ficou, não é? E que brilho no olhar dessas meninas. Agora, você reparou como a escassez, o medo, a invisibilidade fazia parte da paisagem ali em Cageado? E uma escola, erguida com suor voluntário, transformou uma comunidade inteira. Cageado não é mais o mesmo porque o amor de Deus, visto em gestos concretos, abriu o caminho para um novo começo para essas meninas. E quando a esperança volta a ser possível, gente, tudo pode ser diferente. A Bíblia diz, eis que faço novas todas as coisas. E é isso que essa comunidade experimentou através da vida de voluntários. Quando a graça de Deus encontra corações disponíveis, a realidade muda. E mudou. Você viu ali, né? Que essa nova realidade inspire outras transformações, inspire você aí de casa também. Porque onde o amor de Deus chega, a vida recomeça. Você crê nisso? Que bom, eu creio. Bom, e fique ligado no Revista Novo Tempo de hoje, porque o programa está cheio de reportagens que vão te inspirar com tantos exemplos bonitos de todo o Brasil. Veja os destaques desta edição. Serviço Voluntário da Faculdade Adventista da Amazônia realiza ações na Ilha do Marajó e no Pará, levando saúde e uma mensagem de esperança. Campuri Fortes. Evento reuniu quase 11 mil jovens adventistas nos 3 estados do sul do Brasil, com foco em fé, integração e missão. Colégio Adventista de Porto Velho, em Rondônia, doa mais de 5 mil unidades de fraldas para a maternidade municipal. No quadro Missão 360, você vai conhecer a história do Samuel Franco, que sentiu o chamado de Deus e escolheu servir como voluntário na Ásia. Esporte que aproxima. Grupos adventistas de ciclismo realizam um encontro com participantes de 6 estados do Nordeste para promover saúde e qualidade de vida. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! De volta com Revista Novo Tempo e uma pergunta para você aí de casa. O que você fez no último feriado? Bom, alguns descansaram, passearam ou organizaram a casa. Mas os jovens do Serviço Voluntário da Faculdade Adventista da Amazônia fizeram diferente. Eles aproveitaram o feriado prolongado para salvar e servir. De um lado, praias paradisíacas e de outro, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade. Mas as belezas naturais contrastam com comunidades sofridas, carentes de saneamento básico, de assistência em saúde e de esperança. Foi por isso que os voluntários adventistas da FAAMA dedicaram tempo e talento para servir as comunidades São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, extremo norte do país, e do município de Barreirinhas, no Maranhão. Esse é um dos grandes objetivos que a FAAMA tem no voluntariado. Formar o nosso aluno não só para a FAAMA, mas para servir melhor a comunidade e a igreja como um todo. Durante o feriado, os jovens realizaram ações sociais e espirituais nos 2 lugares, o que fortaleceu o propósito da instituição. Primeiro, ver os nossos alunos participando. Afinal, somos uma instituição formadora. E ver eles pregando, visitando lares, atendendo a saúde da comunidade, nos dá o sentimento que estamos cumprindo esse primeiro papel. E o segundo, os resultados de eternidade. Através de tudo aquilo que eles fizeram nesses dias, pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. É muito bom ver que estamos cumprindo o propósito da instituição FAAMA. Nós aqui na comunidade realizamos vários projetos sociais,
dentre eles projetos como atendimento em UBS, palestras em escola, palestras educativas sobre depressão, ansiedade e vários outros projetos como a arrecadação de alimento por meio de campeonatos esportivos e também nós realizamos a revitalização de lugares públicos com toda a nossa equipe que nós trouxemos para cá. Então está sendo muito positivo o nosso trabalho aqui com a comunidade, um impacto social muito importante nesse momento, juntamente com o trabalho que nós estamos realizando com as igrejas locais. Os estudantes da FAAMA, eles tiveram algumas ações evangelísticas. A primeira delas foi o Impacto Esperança, logo no sábado pela manhã. Depois, no domingo, nós tivemos a Feira de Saúde, onde toda a comunidade foi convidada, esteve conosco ali no CATRE aqui de Barreirinhas, e também tivemos agora, todas as noites, nós tivemos pontos de evangelismo, onde os nossos alunos estiveram pregando a palavra de Deus, colhendo decisões e também batizando pessoas. E como toda missão transforma vidas, essa não foi diferente. Por conta da rotina, às vezes a gente acaba esquecendo ou deixando de fazer algumas coisas que são muito importantes e relevantes. Mas quando a gente vem pra cá e a gente vê as necessidades das pessoas, a gente começa a perceber que o simples, ele pode fazer a diferença. E a diferença, elas estão nos detalhes, ao você dar um abraço diferente, ao você pregar, ao você cantar. E as pessoas perceberem que elas são especiais, você mostrar como elas são especiais. Não somente pra gente que tá aqui, mas também como elas são especiais pra Deus. Então isso tem me mostrado que a vida aqui não é só a minha realidade, mas que existem outras realidades e que essas pessoas, elas são importantes não somente para mim, para Deus, e Ele tem um desejo também de vê-las no céu. E ser uma influência para isso é um motivo de grande alegria, porque Deus, Ele tem nos capacitado para a salvação de pessoas. Amor gera amor. Então as comunidades receberam os voluntários com alegria e gratidão. Então, nós estamos muito felizes em receber a equipe da FAAMA aqui no nosso povoado, no Olho d'Água, e foi muito maravilhoso porque mudou muita coisa, né? Muitas pessoas aceitaram, né, a mensagem do Evangelho, então nós estamos muito felizes porque eles realmente transformaram, né, este lugar, realmente eles vieram trazer alegria, muita animação, então nós estamos muito contentes com a presença deles aqui, foi muito maravilhoso, e nós aprendemos muito também durante todos esses dias de evangelismo da Semana Santa. Então, que voltem mais vezes. E tudo isso porque alguns jovens decidiram abrir mão do seu feriado para servir e salvar. Não tem melhor escolha não ser Deus, né? Então, esse ano foi o ano que eu sei que Deus me deu a oportunidade ontem de aceitar, e hoje foi meu batismo. E foi isso. Eu tô muito feliz. Eu também tô feliz por vocês, viu? Gente, estudar a Bíblia de um jeito diferente, junto com a família, e depois receber a missão de ensinar o que aprendeu a um amiguinho. Essa é a proposta do projeto Super Missionários, que envolve mais de 800 crianças em Alagoas. Confira os detalhes na reportagem. Miguel tem apenas 7 anos e a camisa que está vestindo já diz tudo. Ele é um missionário, mas para quem ainda tem dúvidas, ele tem a resposta na ponta da língua. Ser missionário é pregar a palavra de Deus para as pessoas e levar o evangelho para as pessoas que estão precisando de Cristo. Miguel participa do projeto Super Missionários em Alagoas, recebendo todo o suporte da família. Queria que meu filho tivesse a experiência de pregar o evangelho na linguagem dele, na linguagem de criança. Já parou para pensar o que faz uma criança querer se tornar um missionário? Pesquisas feitas ao redor do mundo comprovam que o poder da aprendizagem através do exemplo. Quando uma cena igual essa acontece dentro de um lar, o espírito de missão passa de pais para filhos. Miguel é uma das 850 crianças envolvidas no projeto Super Missionários em Alagoas. O projeto Super Missionários é um projeto para crianças de 7 a 12 anos, onde essa criança ela vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia com o seu pai durante 8 semanas. Tem um estudo bíblico específico para esse projeto e depois de 8 semanas essas crianças irão escolher um amiguinho onde elas também irão estudar a Bíblia com eles durante 8 semanas. Então, um projeto que envolve família, criança, todos juntos se preparando e integrando na missão. Para essa turminha, participar do projeto tem sido uma experiência única. Eu amei a ideia, foi um projeto muito especial pra gente e eu gostei muito. Eu acho uma boa ideia porque parece que tiver mais pessoas para
sobre a salvação, né? Pregando o evangelho para aquelas pessoas que não sabem, na escola, na rua, onde você quiser. Aceitei porque eu estava muito animada e aqui eu tô muito animada. A gente tem que pregar o evangelho, que a gente é super missionários. Lembra do Miguel? Ele já participa pelo 2º ano consecutivo do projeto e simplifica pra gente o que o motiva para ser um super missionário. Quis voltar a ser super missionários, Deus falar o amor de Deus para as pessoas. O maior sonho é que meu filho continue sendo um missionário e quando Jesus voltar, ele possa ver no céu os amiguinhos que ele teve a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Nós somos Agora eu quero conversar com você que é de Salvador, na Bahia. Olha, tem uma novidade chegando por aí, viu? Mas quem vai contar tudo pra gente é a Patrícia Mater e o Jackson França, que já estão chegando por aqui. Boa noite, gente. Feliz sábado. Oi, Darcy. Oi para você que tá com a gente na TV Novo Tempo. Comigo aqui, ó, Jackson França. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. Também feliz sábado para você que está acompanhando a gente agora. Antes de tudo, eu quero te lembrar que a Rádio Novo Tempo tem 18 emissoras em todo o Brasil. E cada região tem uma equipe preparada, pronta aí para conversar com você, sabia? E é isso, tem Rádio Novo Tempo de norte a sul desse país. Temos em Belém, temos em Campo Grande, Salvador, Vitória, enfim, outras cidades. É isso mesmo. Recentemente a gente inaugurou uma nova rádio no Rio de Janeiro e pode vir mais em breve. Então, se você quer acompanhar mensagens de fé, notícia atualizada e música, acompanha a programação da Rádio Novo Tempo. Quer ouvir a gente? É só baixar o aplicativo. Está aparecendo aí o QR Code. Coloque o seu celular na sua câmera e aí você vai baixar e poder ouvir a programação Novo Tempo 24 horas por dia. A gente vai deixar aqui, ó, o QR Code para você baixar. E enquanto isso, eu te conto que tem mais novidade da Rádio Novo Tempo relacionada ao crescimento da rede. Acompanhe. Neste final de semana, acontece um marco histórico na Bahia. A migração da Rádio Novo Tempo Salvador, do AM 920 para o FM 95.5. Uma das principais emissoras gospel da região deve alcançar agora cerca de 4 milhões de pessoas em Salvador, região metropolitana e Recôncavo Baiano. E para comemorar, tem Caravana Novo Tempo, com a presença dos apresentadores da rede de rádio, televisão. Também tem o quarteto Arautos do Rei. A rádio vai transmitir tudo ao vivo em todas as plataformas. Na FM 95.5, no aplicativo e no YouTube, pelo canal Rádio Novo Tempo Salvador. E esta cobertura começa no sábado, às 4 horas da tarde, tá bom? Com a chegada da caravana e a virada da chave do AM para o FM. E você pode acompanhar esta programação de qualquer lugar do mundo. É só baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo. Aproveita que o QR Code está aqui e baixa agora para acompanhar este lançamento da Rádio Novo Tempo Salvador. E depois conta pra gente que você já baixou o aplicativo e está acompanhando a programação. Para você, um lindo sábado. Darcy, é com você aí. Obrigada, Jackson, Patrícia, até semana que vem. E a gente continua com as notícias por aqui, trazendo agora uma informação alarmante, viu, gente? Milhares de pessoas sofrem de vícios, dependências e dores emocionais e espirituais e muitas vezes não encontram apoio. E olha só, para mudar essa realidade, a Igreja Adventista no Centro-Oeste do Brasil tem incentivado e capacitado voluntários para liderar grupos de apoio e de acolhimento. Milhares de pessoas enfrentam uma dor que não se vê, uma dor invisível, mas que pesa. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15% dos brasileiros vão enfrentar a depressão ao longo da vida. E muitas vezes, por falta de apoio, esse sofrimento é vivido em silêncio. Venho de uma família, que não teve os preceitos cristãos. E devido a tantas coisas
da infância, né? Abuso, rejeição desde o ventre da minha mãe, uma gravidez gestacional aos 14 anos de idade, casamentos destruídos por adultérios. Eu fui me tornando uma jovem depressiva profunda, que não me amava, que não me sentia amada por ninguém e principalmente não amada por Deus. Tudo mudou na vida da Jaqueline em 2015. Ela começou a trabalhar em uma escola adventista no estado de Goiás. E foi ali, por meio de uma coordenadora, que conheceu o grupo de apoio que transformou a sua vida. Coração Restaurado, ele é um grupo de apoio para mulheres e homens também, vindo para restaurar a nossa identidade verdadeira em Cristo Jesus. Nós fazemos rodas de conversas, é um grupo em que a gente compartilha as nossas vivências, tanto as nossas dores, como também a restauração que Deus faz na nossa vida. E foi com o desejo de restaurar ainda mais vidas que a Igreja Adventista no Centro-Oeste promoveu o primeiro treinamento Caminho para a Vida Plena, 12 Passos para a Liberdade. O Ministério Adventista da Saúde tem várias frentes. Uma delas é o Ministério Adventista da Restauração, que não é tão conhecido. Esse ministério tem um projeto Caminho para a Vida Plena em 12 passos, que utiliza o livro Caminho a Cristo para ajudar pessoas que têm vícios, compulsões e várias outras dificuldades, o que é muito comum hoje nas famílias e na nossa comunidade. Por isso, trouxemos esses líderes profissionais de saúde de várias áreas e líderes de saúde das igrejas locais. Eles vêm para cá e aqui eles são capacitados, treinados para desenvolver e liderar grupos de apoio nas igrejas deles. O treinamento contou com mais de 130 líderes de saúde das igrejas, profissionais de diversas áreas da saúde, pastores, além de palestrantes que contribuíram com conhecimento e experiências. Capacitar líderes que vão ser agentes que Deus vai usar para trazer essa restauração, essa cura, né? É fundamental. As pessoas precisam primeiro experimentar essa restauração de maneira pessoal na vida. O meu desejo é que todas essas pessoas que já sofreram traumas, que sofrem, né, vários tipos de abusos, como eu sofri, conheçam esse Jesus restaurador, e o meu intuito maior é que elas sejam acolhidas também como um dia eu fui acolhida. O projeto Anjos da Esperança completou 19 anos e celebrou esse momento com uma live especial no último sábado. Foi uma noite de música, emoção e muita gratidão, mas também de missão, com objetivos claros para continuar transformando vidas. Acompanhe com a gente na reportagem do Pedro Farias. Foi uma noite para guardar no coração. No último sábado, o projeto Anjos da Esperança celebrou 19 anos de missão e solidariedade, com uma live emocionante, cheia de música, fé e gratidão. Quem acompanhou desde o início viu quanto cada doação transforma vidas. Deus nos convida para uma missão que é dele, a palavra é dele, o resgate é dele. Aí quando ele convida um pecador como o Cris, 600 colaboradores aqui da Novo Tempo para fazer essa missão, 60 mil anjos da esperança, aí a gente vê a graça da graça. Deus, para uma missão eterna, convida pecadores de um projeto que tem ações terrenas, mas com consequências eternas. A live foi muito além da emoção. Ela teve um propósito claro: arrecadar fundos para a construção de um novo site e aplicativo do projeto Anjos da Esperança. Além disso, parte dos recursos foi destinado para apoiar o projeto Luzeiros, do Instituto de Missões Noroeste, que leva atendimento e missão às comunidades ribeirinhas da Amazônia. A cada R$100 você paga, por exemplo, uma diária de um missionário que está lá levando a mensagem para os ribeirinhos, saúde odontológica, levando Jesus. É um projeto muito bacana, então a ideia é mostrar que nós temos a mesma missão, vamos para a mesma direção e nos ajudarmos. É um presente, é como a gente pudesse dar uma resposta a Deus de gratidão também. E o público não ficou de fora. Durante a live, milhares de mensagens e doações mostraram que a corrente do bem só cresce. A música foi um dos destaques da celebração. Canções que tocam a alma e levam mensagens de fé marcaram presença na noite de sábado. Se a gente participa aqui da gravadora Novo Tempo, se a gente está aqui envolvido, é porque existe, né, os Anjos da Esperança aí que faz tudo isso acontecer, né? Então a gente é muito grato por isso e significa muito. É missão, né? É a missão. Cada um tem uma missão em particular.
A nossa é cantar, mas talvez a de alguém é de ajudar a contribuir de alguma forma, né? Então, eu acho que o Anjo da Esperança, ela direciona a gente para a missão mesmo. Para a gente é uma satisfação, uma honra estar vivendo esse momento aqui com toda a equipe da Novo Tempo, TV, rádio, web, todo mundo juntos nessa missão que é pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, para a gente tem sido uma honra, um prazer muito grande. Graças a essa união, o Anjos da Esperança continua expandindo e levando a Novo Tempo para cada canto do país. Hoje já são mais de 60 mil doadores que mantêm esse trabalho vivo. Esses 19 anos de história só reforçam que é possível transformar o mundo com amor e esperança. É nisso que a gente crê. Gente, ciclistas de 6 estados do Nordeste realizaram um encontro no interior da Paraíba. O evento teve como objetivo promover a saúde e a qualidade de vida, além da oportunidade de compartilhar a mensagem da esperança. Estudos apontam que 1 a cada 16 brasileiros possui uma bicicleta em casa. E as principais motivações para a prática do ciclismo são a praticidade, o custo, a consciência ambiental e, é claro, a saúde. O gosto pelo pedal aproxima pessoas, e foi nesse interesse em comum que os adventistas perceberam a possibilidade da criação dos Seven Bikers, que hoje envolve pessoas do mundo inteiro. As histórias de superação são inspiradoras. No Nordeste, os grupos resolveram fazer um encontro e foram para o município de Queimadas, no interior da Paraíba, onde está a maior trilha de cicloturismo da região. Foram dias de confraternização, troca de experiências, atividades sociais e, é claro, muito pedal pelas ruas. Esse encontro de pessoas com interesses em comum é uma excelente oportunidade para compartilhar esperança. E foi assim, compartilhando saúde com a população, que o Ministério dos Seven Bikers realizou mais um momento de incentivo à qualidade de vida, com saúde e com Deus. Você aí de casa já sabe que em toda a edição do Revista eu abro espaço aqui para o seu recadinho, a sua boa notícia na nossa tela, não é mesmo? Pois é, então chegou a hora de ver esses recados, viu? Quer que a sua mensagem apareça aqui na nossa tela na semana que vem? Manda para o nosso WhatsApp, o número é o 12 98135 2908. Deixa registrado no seu celular para sempre que você tiver uma boa nova você mandar aqui para a gente, combinado? Gleice de Goiás. Oi, Darcy, feliz sábado. Minha boa notícia é que meu filho completa 16 anos hoje. Meu amor maior. Sou muito grata a Deus por tudo que ele está fazendo. Amém. Parabéns para o seu filho. Muitas felicidades, viu? Que Deus abençoe toda a família aí. Deijanira de Antonina, no Paraná. Oi, Darcy, feliz sábado. Minha boa notícia é Deus me presenteou com a chegada da minha bisneta Maria Clara. Que felicidade, parabéns aí, que o Senhor abençoe muito e que ela possa trazer muitas felicidades para vocês, viu? Eu vou para uma breve pausa agora e a seguir você confere o quadro Missão 360. O Silvio Suerriro traz para a gente a história do Samuel Franco, que ouviu o chamado de Deus e foi cumprir uma missão de voluntariado na Ásia. Eu volto já. De volta com a Revista Novo Tempo e para falar de missão. O que faz alguém deixar tudo para servir em um lugar distante? Já parou para pensar nisso? Gente, no Missão 360 de hoje, você vai conhecer o Samuel Franco, um jovem que decidiu seguir o chamado de Deus e encontrou no voluntariado muito mais do que uma missão. Ele encontrou um propósito.
Desde pequeno, Samuel sentia que servir aos outros era diferente. Algo especial queimava no peito quando ele ajudava alguém. E foi essa emoção que o levou até a Ásia como voluntário. Hoje ele conta como essa decisão transformou a sua vida. Bom, meu nome é Samuel Franco, sou daqui da Argentina e estive servindo a Deus como voluntário na Ásia Central. Tomei a decisão de servir a Deus como voluntário porque, desde muito pequeno, me chamava a atenção essas atividades de serviço comunitário e de serviço a Deus, mas também às pessoas. Sempre me dava algo no estômago, aquele fogo interior que talvez outras atividades não despertavam em mim. Quando chegou o momento em que meu capelão me chamou para fazer esse serviço para o voluntariado, eu já estava praticamente fazendo as malas e sim, tive que conversar com a minha família, com Deus e tudo mais. Pensar bem, mas naquele momento foi como se eu soubesse, era isso que eu queria. Desde pequeno eu sempre tentei me envolver nessas atividades. Acho que é algo que eu tenho desde criança e que vou continuar tendo. Bom, um pouquinho sobre o lugar onde eu estive servindo como voluntário. Talvez ele seja um pouco diferente de nós. A cultura, em alguns aspectos, causa um certo choque por causa da quantidade de diferenças. No primeiro momento, eles parecem um pouco mais frios e também tem esse estereótipo de que nós, latinos, somos mais calorosos, né? Não sei, mas eles são um pouco mais distantes, mais reservados e essa é a realidade. Também são mais formais em certo sentido. Apesar dessa percepção inicial, conforme Samuel ia se aproximando da população local, ele foi percebendo que essa distância ia diminuindo. É impressionante como, no começo, essa distância se mantia, inclusive com a igreja e com algumas famílias, por quem passávamos a ter muito carinho. Mas, com o tempo, isso foi diminuindo. O Samuel realizou trabalho voluntário na Ásia no início de 2022 até o começo de 2023. Por lá, ele atuou como professor de inglês e de espanhol, dando aulas para um instituto de idiomas. E por meio dessa atividade, Samuel conseguiu ter uma conexão mais próxima com as pessoas. Bem, o que eu fiz no meu trabalho lá, senti que foi útil tanto para mim quanto para as outras pessoas. No sentido de que as pessoas nesses lugares buscam, primeiro de tudo, aprender idiomas. E também gostam de estar em contato com algum estrangeiro. Na cidade onde eu estava, particularmente, não era uma cidade grande, então não havia muitos estrangeiros. Se você conhecesse um estrangeiro, era uma novidade. Então eles gostavam, se sentiam felizes, às vezes até tirávamos fotos com pessoas que eu não conhecia, mas porque realmente era uma novidade, né? Eu, como professor de espanhol e de inglês, como já mencionei, senti que pude estabelecer esse contato. Fiz esses laços com alguns alunos em particular, não com todos, mas com alguns laços que até hoje sigo mantendo. Sim, hoje em dia mandar mensagens com alguns amigos que considero amigos. Durante o período de voluntariado, Samuel pôde testemunhar milagres de Deus através da vida de outras pessoas. Em outro momento, já mais avançado no meu período como voluntário, fiz amizade com uma pessoa que era músico. E certa noite, por volta das 11h30 da noite, eu estava em casa, prestes a me deitar, quando ele me mandou uma mensagem dizendo: "Samu, você está em casa? Preciso conversar." "Claro", eu disse. Não sabia o que estava acontecendo, mas fazia muito frio e estava difícil sair de casa. Mesmo assim, eu disse que sim. Queríamos caminhar. Nos agasalhamos e saímos para uma caminhada. Parte dessa conversa me marcou muito, pois ele me disse: "Samu, acho que conheci a Deus." Isso foi incrível, pois ele era uma pessoa que, em outro momento, seguia outra religião. Ele era muçulmano. Naquela época, não se identificava como nenhuma religião em particular. E, na verdade, não queria ter contato com nenhuma religião. Eu não queria pressioná-lo, nem ultrapassar nenhuma barreira que ele não quisesse. Mas, mesmo assim, ele me contou: "Samu, acho que conheci a Deus." Resumidamente, ele ouviu uma música e, de alguma maneira, encontrou a Deus por meio dela. Foi impressionante ver como Deus pode tocar
cada pessoa de formas tão diferentes. No caso dele foi através da música, pois ele era músico, tocava guitarra, piano, produzia músicas e Deus usou esse meio para chegar no coração dele. Eu nem precisei fazer nada. Na verdade, eu procurava evitar qualquer pressão sobre ele. E ainda assim, Deus usou uma canção para tocá-lo. Isso é algo que ficou muito marcado para mim. É algo que eu tenho remarcado. Bem, acho que parte disso é sair da nossa rotina para poder servir a Deus de uma maneira diferente, que é o voluntariado. Isso tem muito a ver com Jesus. E eu imagino agora Jesus. Ele, de alguma forma, saiu de sua rotina de mestre e senhor e se rebaixou dedicando-se a servir aos outros, o que é extraordinário, não é? Eu acho que, como voluntário, posso, de alguma forma, ser como Jesus, o imitador dele. Nesse sentido, sair da minha rotina, da minha zona de conforto, por aí, sair das minhas comodidades, da minha carreira, no meu caso, do meu trabalho, para me dedicar um ano ou o tempo que for para servir a Deus. Acho que vai ser por esse caminho, sair da minha zona de conforto para poder servir a Deus de outras maneiras. De outras maneiras. Bem, e se há alguém que talvez esteja indeciso sobre fazer parte desse voluntariado ou não, eu acho que a chave, antes de tudo, está em orar a Deus. Mas talvez, se você sentiu aquele foguinho, como já te contei que aconteceu comigo, aquele fogo, aquele nervosismo quando ouve a palavra serviço, você sente isso? Então se anime, sem medo. Não há limites, não há barreiras. Eu sei que às vezes custa, inclusive para viajar, para deixar muitas coisas. Você deixa para trás uma carreira, uma família, pessoas queridas, mas não há limites. Se você sente esse não sei o quê, esse fogo, se anime e siga em frente, porque isso é uma jornada. Poderíamos dizer que começa no momento em que você se anima a dar o passo à frente. A dar o passo hacia adelante. É uma das mais extraordinárias advertências que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O apóstolo João relata o seguinte no livro do Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira advertência de uma série de 3 mensagens conhecida como a Tríplice Mensagem Angélica, de Apocalipse 14. E foi através da compreensão desse tão importante texto que o movimento adventista do século XIX tornou-se uma igreja com uma missão, a missão de proclamar a maravilhosa boa nova do breve retorno de Jesus Cristo, dentro do contexto de obediência aos seus mandamentos, incluindo a guarda do sábado, conforme o 4º mandamento da lei de Deus. A proclamação do Evangelho Eterno de Apocalipse 14 é um chamado a que voltemos aos valores bíblicos proclamados desde o início da existência humana até o fim da história como hoje a conhecemos. Nessa compreensão vem a esperança que move o nosso coração. Os pioneiros do movimento adventista eram movidos pela paixão de proclamar essa esperança. E a mesma paixão, desde 1874, quando John Andrews foi enviado oficialmente pela igreja como primeiro missionário à Europa, ela permanece até os nossos dias. A mesma paixão que mantém acesa a chama da missão. Em quase 150 anos de envolvimento direto na missão, milhares de missionários, homens e mulheres, jovens e crianças já deixaram o conforto da sua terra natal para servir a Deus nos mais remotos lugares em todos os continentes. Esse forte testemunho e dedicação hoje se sobressai como um verdadeiro monumento de sucesso e dedicação à comissão dada a cada um de nós como seguidores de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas e hoje? Embora a igreja tenha experimentado um tremendo crescimento desde o seu início, atualmente chegando a mais de 22 milhões de membros em todas as partes do mundo, hoje ainda nós temos muitos desafios de missão diante de nós. A mensagem do advento de Jesus Cristo ela tem sido compartilhada através da internet, da televisão, do rádio, através de evangelismo público de massa. Mesmo embora cada um desses métodos sejam atuais e importantíssimos na proclamação do Evangelho Eterno, nenhum deles tem eficácia e o poder do toque pessoal, do contato amigo com outro ser humano. Por essa razão,
A realidade é que a missão adventista continua viva e constantemente avançando. A cada ano, novos missionários são preparados e enviados em diferentes funções através do mundo. E esses missionários eles apresentam o amor de Deus em várias e diferentes maneiras, como através da educação, o cuidado médico, estudos bíblicos, a alfabetização, o desenvolvimento e apoio social, o plantio de igrejas e o desenvolvimento de liderança a nível local. Enquanto houver uma única pessoa que não conheça o amor de Deus, será necessário o envio de missionários que possam construir essa ponte de comunicação no intuito de levar a mensagem de esperança a cada pessoa. Quando seguimos a orientação e o exemplo de Jesus Cristo, nós traremos a restauração física e espiritual a este planeta. Nós devemos sempre estar preparados para tratar cada ser humano com respeito, com caridade cristã, mesmo quando pensam de maneira diferente das nossas convicções. Nós temos o privilégio e a obrigação de compartilhar o amor de Cristo. E isso deve ser feito com cuidado, com inteligência e sensibilidade cultural. Nunca se esqueça, pessoas em todo o mundo têm hoje se tornado novas criaturas através do poder de Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de libertar o coração humano de seus temores. Somente Ele pode conceder uma nova razão de viver àquele que se sente perdido. Somente Ele muda a maneira através da qual nós tratamos uns aos outros. Somente Ele traz alegria plena ao nosso coração. E foi Ele que prometeu literalmente retornar ao nosso planeta para restaurá-lo e iniciar de maneira concreta e por toda a eternidade uma nova fase do seu reino. Então, por que não viver compartilhando Jesus Cristo e o seu amor por nós? Junte-se ao exército de pessoas, através da intercessão ou de maneira direta como missionário, que de uma forma ou outra estão constantemente compartilhando essa bendita e maravilhosa esperança. Amém. E agora é aquele momento em que a gente sabe o que tem no podcast Hope Hour desta semana. Wagner conta os detalhes para quem está em casa agora. Boa noite, Wagner. Oi, Darcy, feliz sábado para você aí acompanhando Revista Novo Tempo. A gente está aqui para falar sobre o Hope Hour, o podcast oficial aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, e essa semana mais um episódio imperdível. A gente teve Fabiana Bertotti, Rodrigo Bertotti, a gente falou sobre comunicação, sobre testemunho, quando você tem uma influência na vida das pessoas. O pastor Gustavo, né, que está conduzindo aí a NT Play Week essa semana aqui na Novo Tempo, teve comigo me ajudando a entrevistá-los. Dá uma olhadinha um pouquinho em como foi esse episódio. A gente às vezes coloca Jesus como um pacote dentro de um quadradinho ali. Olha, gente, para ser fitness, empresário, empreendedor, saudável, e tem que ter fitness também, tem que ser Jesus também. Eu acho que quando você se propõe a onde quer que você fale, sobre o que é que você fale, tenha Jesus, você não precisa estar falando dele. O livro de Esther na Bíblia não tem uma única menção a Deus. Você não tem a palavra Deus no livro de Esther. Ainda assim, é toda uma história fundamentada na fé em Deus. Então, quando o seu conteúdo ele é de uma pessoa cristã, ele vai se pautar. Por exemplo, eu comecei o meu canal falando de comportamento cristão. Mas eu fui mudando, eu virei mãe, eu comecei a falar muito de maternidade, família é um assunto que está sempre presente. Nas minhas redes sociais eu falo muito de leitura, de escrita, de oratória. Mas todo mundo sabe que eu sou cristã. Às vezes, inclusive, os vídeos que mais bombam no meu canal são dicas de livros. Você dá dicas de livro, assim, viraliza. E daí tem sempre alguém assim, a Bíblia é um livro mais importante. Por que não falou da Bíblia, irmã? Porque a leitura aqui é sobre, né? É uma outra pauta. É outra pauta, irmã. Aí as pessoas embaixo comentam, gente, mas todo mundo sabe que ela é cristã, todo mundo, tipo assim, larga a mão de ser chato e tal. Por quê? Porque você já deixou, ao longo da sua vivência na rede, os seus princípios claros. Imperdível, né? Se você quer aprender mais sobre influência, como falar mais sobre Jesus, esse episódio é para você. Você sabe que o Hope Hour não é um programa de televisão, você vai conseguir acompanhar o nosso episódio na internet. Quer saber quem vai estar, qual é a agenda? @HopeHourNT no Instagram. A gente também tá no YouTube, o nosso canal Hope Hour NT, e sempre todos os episódios no NT Play. Por falar em NT Play, não perde, hein? NT Play Week, uma semana incrível, 5 coisas que te afastam de Deus. Foi o tema que o pastor Gustavo tratou. Todos os episódios estão lá no NT Play e você pode acompanhar.
tá bom? Vale a pena maratonar aí nesse fim de semana. Darcy, um abraço para você e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Um abraço, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 1 a cada 36 crianças é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Pensando em acolher e oferecer suporte a essas famílias, o Instituto do Ser, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Sergipe, realizou o simpósio Compreender para Acolher. Dá só uma olhada como foi. Estilo, inclusão e criatividade. É assim que se apresenta a loja virtual Seu Fred. Uma vitrine que exibe muito mais do que produtos. Ela conta uma história de arte, diversidade e empreendedorismo, nascida de um olhar sensível e de uma vontade gigante de sonhar. Frederico foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. Desde cedo, os pais buscaram alternativas para estimular seu desenvolvimento. A arte foi uma aliada fundamental, especialmente a pintura, que contribuiu para o seu crescimento motor e emocional. E ele começou a perceber que ele podia também ter os desejos dele, né? E ele queria ter um videogame, só que era um videogame caro, e a gente conversou com ele sobre a necessidade de juntar dinheiro. E a gente, na verdade, usou uma atividade que ele fazia, que era pintura, e eu comecei a desenhar estampas a partir disso e criar produtos com essas estampas. E aí que nasceu a loja Seu Fred. Esse é flor, esse é estojo, e o caderno, e o pote tem pano. A loja online vai além do comércio. Representa resistência e esperança de uma família que acredita na força dos sonhos. Iniciativas como a de Fred reforçam a importância de discutir a inclusão em todas as esferas da sociedade. Foi com esse propósito que o Instituto do Ser, em parceria com a Educação Adventista, realizou o primeiro simpósio Compreender para Acolher. Hoje nós olhamos o autista, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto, pensando nele enquanto contexto. Ele é um ser que vai estar inserido em espaços sociais. Então nós começamos a trabalhar isso e a quebrar paradigmas, quebrar paredes, instituir pontes para que realmente nós possamos ser uma sociedade mais inclusiva. Ao longo do ano, a inclusão tem ganhado espaço também nas igrejas adventistas em Sergipe, com debates e ações constantes. Nós precisamos, como igreja, acolher e abraçar as dores das pessoas que estão passando por essas condições tão difíceis da vida e entender como podemos atendê-los melhor e trazê-los para mais perto de Jesus. Para que a inclusão seja real e efetiva, igrejas, instituições e o poder público precisam atuar juntos. E a partir da igreja a gente quebra barreiras, quebra tabu, numa ação bem disruptiva para que a pessoa com deficiência, a pessoa autista, possa ocupar seu espaço na sociedade e na própria igreja. O simpósio Compreender para Acolher buscou caminhos para uma inclusão afetiva e efetiva no autismo, marcada por empatia, respeito e, acima de tudo, disposição para acolher o outro como ele é. Hora de ver as boas notícias dos nossos telespectadores aqui na tela. Vem cá comigo. Irani Nogueira, de São José dos Campos. Oi, Darcy, feliz sábado. A minha boa notícia de hoje é que minha netinha Helena recebeu alta do Hospital do Coração em São Paulo. Amo vocês, família Novo Tempo. Que bom, que boa notícia, que linda que ela é. Um beijo para todos vocês. Fiquei muito feliz com a notícia, viu? Nelson de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Darcy, feliz sábado. Minha semana foi maravilhosa. Muito exercício físico e estudo da Bíblia. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe todos vocês aí na Novo Tempo. Amém. É isso, com exercício físico e com estudo da Bíblia não tem como ser diferente, né? Que semana maravilhosa. Que legal. Um abraço para você. Maria José de Guaratinga, também na Bahia. Oi, Darcy, feliz sábado. Eu acompanho a revista todos os dias. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Amém. Obrigada pela sua companhia de sempre. Um abraço para você. Intervalo bem rápido agora. Na volta você vai ver como foi a participação de alunos adventistas na maior feira de educação da América Latina em São Paulo. E tem ainda o nosso Giro Internacional de Notícias com Pedro Farias. Continue aqui com a gente, eu volto já.
De volta, e agora é hora do nosso giro internacional de notícias e vamos saber as novidades da Igreja Adventista pelo mundo. O Pedro Farias já está aqui com essas informações para a gente. Pedro, feliz sábado, o que você traz para a gente hoje? Olha, Darcy, muita coisa boa, viu? Feliz sábado para você, feliz sábado para você de casa também, que já está no sofá da sua casa, na sua cama, acompanhando a Revista Novo Tempo. Muita novidade boa tem nesse momento agora, um momento especial, o nosso giro. E como você perguntou, Darcy, essa é a hora que a gente fala sobre o que a igreja está fazendo no mundo inteiro. Exatamente. E a novidade que eu trago, a primeira, é na área da música. Quero perguntar para você de casa, você gosta de assistir um vídeo legal, ou escutar uma música legal? Spotify, Deezer, Amazon, YouTube. Você curte, Darcy, ouvir uma boa música? Eu gosto, principalmente uso o Spotify, no YouTube, gosto quando tem imagem também. É legal, né? Colocar a Alexa lá o dia inteiro, tocar altos aí. Se deixar, sim, continua. É muito bom. Darcy, a novidade é sobre isso. Gente, o nome da novidade é Musicverse. O que é isso? É um aplicativo de streaming de música, só que ele é desenvolvido por adventistas, ou melhor, por artistas adventistas, na mesma pegada do Spotify. Muito legal, gente, só que a diferença é que ele só toca música cristã. Já viu isso? Sem intervenções. Sem intervenção nenhuma, sem secularismo. E ele é pensado para quem procura uma música mais edificante. A cofundadora Sabrina Hell explicou que o aplicativo foi criado para fortalecer músicos adventistas e também ajudar na pregação do evangelho, principalmente no sul e sudeste da Ásia. Você pode ver aí na imagem, essa interface do aplicativo você pode escolher por categoria, por artista, pode assistir podcast também, tem vídeo disponível. E o melhor, a plataforma já está disponível para baixar, inclusive, tanto para Android como iPhone, você pode baixar no que você quiser. Também a plataforma convida você, os usuários, a se envolverem não só como ouvintes, mas também como apoiadores e voluntários nessa missão. É incrível como é mais um passo para levar a mensagem de Deus ainda mais longe, só que dessa vez através da música, Coisa né, boa. E a música transforma, ela tem esse poder transformador. E alcança muita gente, né? Escutou lá 5 minutinhos, já foi abençoado. Verdade. Por isso, baixa aí, testa, o site está na sua tela também. Eu confesso que eu já baixei, testei, está no meu celular, achei muito legal. Você baixou também, Eu também baixei, viu? Quando a gente achou essa notícia aí, Musicverse, tá bom? Procura aí na sua loja de aplicativos do seu celular. E assim, vale a pena, porque eu vi lá que tem uma categoria de playlist instrumental. Que lindo. E aí, o que acontece? Eu gosto muito para poder estudar, para poder meditar, para poder orar nesse momento, músicas instrumentais, que aí me deixa mais tranquila, assim, e muito legal. Gostei muito da dica, viu? Selo Darcy de qualidade. Teste, gente, aproveite. E já que estamos falando de tecnologia, Darcy, o assunto é esse no momento. Gente, outra novidade legal a serviço da missão. Olha o que chegou no Brasil e na América do Sul. A Igreja Adventista agora está dentro do Roblox. Você conhece o Roblox? Já ouviu falar desse nome, Darcy? Roblox já é uma coisa assim mais juvenil. Explica pra gente aí, Pedro. Eu vou explicar, acho que eu entendo um pouquinho disso aí. Gente, é tipo um game, mas não é só um jogo, Darcy. É um dos jogos mais populares do mundo. Na verdade, são vários jogos dentro de um jogo. Funciona como se fosse uma plataforma de jogos. E a Igreja Adventista lançou um mapa inteiro lá, gente. Olha só na imagem, que legal. Essa é a Advent City. Cidade Adventista. Cidade Adventista, olha só, que legal. Gente, tem tudo da Igreja Adventista aí. Tem CPB, tem Superbom, Escola Adventista, tem espaço para clube de desbravadores também. Até a Novo Tempo, ó, acabou de ver aí. Tinha que ter a Novo Tempo. Tá aí, tinha que ter, que legal, né? Gente, lá tem como você andar, entrar em todos os prédios, conversar com outras pessoas. O mapa é gratuito e pode ser jogado tanto por celular ou computador. Só baixar o aplicativo do Roblox ou entrar no site que está na tela para você agora nesse momento. É uma ferramenta muito divertida, mas o projeto, Darcy, tem um objetivo muito claro aqui. Propósito, levar o evangelho de forma criativa para uma geração mais conectada, gente. Isso inclui criança, adolescente, seu neto, sua neta, ou seja, é uma ideia para alcançar a nova geração. É isso. E quem diria, né, que uma experiência com Deus também poderia acontecer dentro de um jogo de computador. E olha, a gente não está incentivando aqui jogos, não. Esse jogo em especial tem um propósito, como o Pedro falou aqui. Pois é, pregar o evangelho através da tecnologia. É incrível, né? E já que estamos falando de transformação através da tecnologia, tem na medicina também uma notícia muito incrível, Darcy. Eu quero encerrar com essa notícia,
que é de arrepiar. Gente, eu quero contar para você de casa uma história de milagre de uma bebê de apenas 9 meses. A pequena Mati Becca estava em coma e com falência múltipla de órgãos. Fizeram um documentário sobre isso, você pode ver nas imagens aí, e ela precisava urgentemente de um transplante de fígado, mas seu estado era muito grave, ela não podia entrar na lista de espera. E ao chegar no Hospital Adventista, Advent Health, para crianças, o único com transplante de fígado pediátrico na região central da Flórida, Mati foi diagnosticada com atresia biliar. O que é isso? É uma doença rara que faz com que a bile se acumule no fígado de recém-nascidos, levando à destruição do seu órgão. Olha só. No início, Darcy, os pais não sabiam do quadro, a bebê tinha icterícia, estava abaixo do peso, tudo piorava, os sinais passaram despercebidos em outro sistema hospitalar. E dentro da UTI, as enfermeiras se uniram para salvar a vida de Mati. Foram 80 profissionais no Hospital Adventista que cuidaram dela durante 180 dias de internação. Um dos momentos mais críticos, Mati teve uma parada cardíaca. Todo mundo pensou que ela ia morrer. Os médicos chegaram a afirmar que ela não resistiria nem 4 horas de vida, mas ela se manteve viva. A equipe conseguiu estabilizar, louvado seja Deus. Quando finalmente estava estável o suficiente para ser incluída lá na lista de transplante, surgiu um novo fígado. Amém? A cirurgia durou 10 horas, Darcy. Gente, foi um sucesso. O caso de Mati passou a representar um marco no cuidado pediátrico dos hospitais adventistas do mundo, que são hospitais que, assim como outros, tanto públicos como privados, também salvam vidas. Eu consigo ver Deus em cada mão aí. Com certeza. Que história tocante, Pedro. E é impressionante ver como a união, a dedicação de profissionais e a fé dos pais conseguiram sustentar a vida da Mati num momento tão delicado. E mais ainda saber que esse cuidado inspira novas formas de tratamento para outras crianças. Verdade. Muito bom, Pedro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Darcy, eu trago outras notícias assim, nesse nível, semana que vem, gente. Eu fico por aqui, até o próximo giro. Feliz sábado, um abraço, fique com Deus e Darcy, bom programa para você. Obrigada, um feliz sábado. Feliz sábado. É isso, e todo sábado é dia do programa ANN, com notícias internacionais da Igreja Adventista também. Bom, e o pastor Williams Costa Júnior já está chegando para contar o que tem no programa desta semana. Vamos conferir? Em tempos de incerteza, a esperança ainda resiste. Durante a iniciativa Impacto Esperança, mais de 18 milhões de pessoas em 8 países da América do Sul receberam um poderoso presente: a chave da virada. Nós intencionamos alcançar a população para poder oferecer isso e lhe dar pelo menos um start do que é a felicidade mental. Na Itália, a primeira igreja adventista do país acaba de completar 100 anos, agora reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional. Na Ilha de Páscoa, uma nova igreja adventista nasce levando o evangelho no idioma nativo Rapa Nui, através de transmissões ao vivo pela rádio. E na Holanda, adventistas entregaram quase 10 mil exemplares de O Grande Conflito, alcançando corações em meio a uma sociedade secularizada. Voluntários de todas as idades foram a espaços públicos com livros nas mãos, sorriso no rosto e uma mensagem clara de esperança. Para assistir a essas e mais histórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sintonize na Novo Tempo todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Temos um encontro marcado. Até lá. Até lá, pastor. Nós vamos para o Rio Grande do Sul agora, porque tem notícia vindo de lá. Entre os dias 26 de abril e 1º de maio, alunos da Rede Adventista do Norte do Estado Gaúcho representaram a educação com criatividade e soluções sustentáveis na maior feira de educação da América Latina em São Paulo. Acompanhe na reportagem da Cláudia Brito. Alunos da Educação Adventista do Norte do Rio Grande do Sul participaram como expositores na 30ª edição da maior feira de educação e tecnologia da América Latina, a BET Brasil, em São Paulo. Durante a feira, eles apresentaram projetos desenvolvidos em sala de aula, que uniram criatividade e inovação. O projeto que eu fiz, ele é movido a luz solar.
Ele tem uma placa solar no teto dele que faz o varal que tem nele se movimentar a partir da luz solar. Os alunos têm crescido muito, aqui tem muita tecnologia, muitas novidades e eles só têm a crescer com tudo que a gente está vindo aqui e com a educação adventista, que sempre visa o sucesso dos alunos. Além do varal sustentável levado como protótipo, os estudantes das unidades de Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Esteio e Erechim também desenvolveram um novo projeto durante a feira em São Paulo, o Jardim Inteligente, capaz de identificar o nível de umidade do solo e indicar quando a planta precisa ser regada. Então, a gente conectou alguns cabos aqui com a placa, a gente tem que colocar os parafusos, as porcas, e aí, depois de tempo que a gente tinha botado aqui o sensor de umidade, a gente ligou. E aí, como a gente tinha molhado, ele ficou verdinho. A participação na BET Brasil edição de 2025 se tornou uma vitrine para o modelo educacional da instituição adventista, que integra conhecimento acadêmico, inovação tecnológica e valores cristãos em sua proposta pedagógica. Deus é o nosso Criador e assim como Ele, nós temos também o objetivo de criar certas coisas para tornar a vida das pessoas muito melhor. A experiência dos alunos da maior feira de educação e tecnologia da América Latina reforça o compromisso da instituição com uma educação que conecta teoria e prática. Poder estar representando a educação adventista com alunos, de fato, é motivo de grande alegria. É algo inovador. Pela primeira vez, alunos puderam adentrar este espaço para apresentar os projetos e para a gente é motivo de gratidão a Deus de poder retratar aqui na feira aquilo que é realizado dentro das nossas unidades escolares. Os nossos alunos, de fato, hoje estão sendo protagonistas dessa grande história. Olha só essa história agora, gente. Ednei Mendes tinha 20 anos quando decidiu ingressar na colportagem, o ministério e profissão da Igreja Adventista que envolve a venda de livros e revistas. Recém-saído do primeiro treinamento de vendas, ele se questionou o que estava fazendo ali. Mas o que começou como um desafio se tornou sua única fonte de renda e seu propósito de vida. Hoje o Ednei é colportor há 30 anos e coleciona histórias de fé e de milagres. Assista essa história comigo. Ednei Souza Mendes nasceu em São Paulo. Quando tinha 2 anos, sua família se mudou para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foi lá que eles conheceram a Igreja Adventista e decidiram se batizar, com exceção do pai, que mais tarde se separou da família. Com o tempo, Ednei e seus irmãos cresceram e tiveram a oportunidade de estudar o ensino médio em um colégio interno. Foi aqui, no Colégio Adventista de Petrópolis, o antigo IPAI, que o futuro do rapaz começou a mudar. Durante os 3 anos de estudo, ele e o seu irmão gêmeo receberam convite para colportar durante as férias, mas tiveram medo, porque corria o risco de perder a bolsa já concedida pelo colégio. Mas depois da formatura do 3º ano, eles aceitaram esse desafio. Sua primeira oferta foi aos 20 anos de idade. Eu lembro até hoje que eu fui para o banheiro dar oferta para o espelho. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu não conseguia nem me olhar no espelho. Mas aí Deus foi conduzindo. Fiquei 3 dias sem vender nada. O primeiro livro que eu vendi foi 3 dias depois, um grande conflito. Aí fiquei feliz da vida, vendi. E aí dali em diante eu fui tomando confiança. E aí terminou as férias, e aí fez o acerto. No dia do acerto eu descobri que eu tinha alcançado uma bolsa. O Ed, ele era bem perseverante, né? E batalhador, não desistia. A gente tinha horário para sair da campanha, eu acho que era 7 horas da manhã, não 8 horas da manhã, e só voltar às 8 horas da noite. Alguns dos meninos lá, dos nossos colegas, voltavam antes, ficavam na porta lá esperando o líder abrir a campanha, né? Mas ele sempre voltava depois das 8. Dizem que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. No caso de Ednei, essa verdade se confirma. Com os recursos da colportagem, ele pagou seu casamento e construiu um lar. Foram momentos marcados por milagres, aqueles que só quem viveu sabe contar. Teve gente antes da gente casar, teve gente que virou para mim e falou se eu ia casar realmente com o colportor. Me aconselhou não casar com o colportor, porque eu ia passar fome
Passou alguns anos depois de casada, já estava com as minhas filhas, essa pessoa chegou e me pediu perdão por ter falado isso. Porque ela viu que a gente não passava fome. As minhas filhas eram bem cuidadas, né? Se vestiam direitinho. A nossa vida não era uma vida miserável. E ela chegou e me pediu perdão por isso. De porta em porta, em escolas e empresas, Ednei encara cada segmento da comportagem como missão. Em 2024, começou um novo desafio, ser diretora assistente de publicações na região oeste de Minas Gerais. E eu entendi que era o momento de eu deixar um legado. Eu posso fazer um pouco mais. Deus me abençoou nesses anos todos. Aí agora eu quero dedicar meu tempo, minhas habilidades para trazer outros comportores. E eu já fiquei sabendo que na casa de vocês tinha troféus enfeitando alguns cômodos. Fala para mim que troféus são esses e o que você pensava quando os via? Eu lembro de ficar encantada, de sempre perguntar pro meu pai por que ele tinha ganhado. E aí, com o passar do tempo, quando eu comecei a estar nos eventos e prestando atenção nos eventos, né? Eu comecei a ver que meu pai ganhava mais troféu, porque ele sempre se destacava na comportagem. Persistência. Uma palavra que se transforma em ação dia após dia, há 30 anos em sua vida. Foi essa determinação que levou Ednei a realizar grandes sonhos. Por meio da comportagem, ele não só se casou, mas também ajudou 2 de suas filhas a se casarem. E eu sou uma delas. Com esse trabalho, meu pai garantiu nossa formação, as 3 filhas, no ensino médio no internato e na faculdade. Isadora se formou em pedagogia, Júlia em publicidade e propaganda e eu em jornalismo. Em um universo desafiador, ele se destaca. O segredo? Confiar em Deus. Deus tem me honrado muito e esses dias até fiquei muito emocionado aqui em casa em ver minhas meninas. É porque assim, não foi negócio fácil. Não foi fácil, a gente precisou dar um passo de fé muito grande. Foi assim, pisar no escuro mesmo, andar no escuro. E Deus abrir as portas. Assim. Conta pra mim, Isa, como que a comportagem te ajudou a enfrentar desafios na vida? Eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas. Também aprendi a lidar com os nãos. Além disso, foi essencial na minha caminhada espiritual também. Eu sei que meu pai sempre amou a gente, mas durante esse período eu pude confirmar ainda mais, porque o amor envolve sacrifício e ele se sacrificou para alcançar o nosso sonho. Meu marido, eu considero ele um herói. O maior exemplo de fidelidade, de honestidade, de trabalho, de sempre lutar e persistir mesmo diante dos desafios. Um exemplo de dedicação, de esforço e de cristão também. É um exemplo a ser seguido, uma referência para todos nós e para todos aqueles que querem ter essa experiência com Deus. De dependência dele e de ver milagres acontecendo. Que linda história! E agora você vai conhecer uma outra história, a história do Heitor e de sua família, que também encontraram um novo propósito de vida, só que por meio do Clube de Desbravadores. Foi no Campuri Despertando Heróis que eles viveram uma transformação emocionante. Olha só. Com olhares atentos e muita animação, mais de 2.500 crianças e adolescentes do Sudeste Paulista participaram do acampamento Despertando Heróis na cidade de Eldorado. Inspirado na história de Gideão, o tema foi escolhido pelos próprios participantes, tornando a experiência mais significativa. Mas para Heitor, teve um toque ainda mais especial. Acho que a parte que mais destacou foi a questão da programação mesmo, né? As músicas, tudo que teve, as provas, porque conhecimento, nós, amarras das fogueiras, foi um desafio, e a questão do batismo da minha família. Entre risos, aprendizados e muita emoção, o palco do Campuri se tornou cenário de decisões inesquecíveis. Em 2023, Heitor conheceu o clube por meio do amigo Lucas e se batizou no maior acampamento do estado de
São Paulo. A decisão dele impactou toda a família, que também decidiu pelo batismo em um Campuri, no Campuri, Despertando Heróis. E aí um simples convite, uma simples ação aí do dia a dia, participo de tal clube, faço tal coisa, foi o que incentivou ele a trazer a família dele para cá. Eu estou muito feliz. O Campuri, ele vai ficar marcado na minha história, na história do meu marido, da nossa família. O Clube de Desbravadores é um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero que cada desbravador tenha a certeza de que cada pessoa é capaz de salvar uma família, um amigo. Graças a Deus, hoje nos deu a oportunidade de concretizar o que a gente buscava, ter toda a família dentro dos caminhos de Deus. O momento foi marcante para quem acompanhou, mas especialmente para quem viveu, como Ana, irmã de Heitor. Foi muito emocionante eu vendo eles sendo batizados depois de eu. E eu chorei muito de alegria, que eu fiquei muito feliz. Voltado para crianças de 10 a 15 anos, o Clube de Desbravadores vai além dos acampamentos. Promove valores, propósito e desenvolvimento integral, como destaca Eduardo Giglio, líder do Ministério para esta região. Se a gente diz tanto que o objetivo do clube é salvar do pecado e guiar no serviço, todas as nossas ações devem estar alinhadas nessa direção. Então, a gente teve aqui nesse Campuri 21 pessoas entregando a vida a Jesus, incluindo uma família inteira entrando nas águas batismais. É uma realização. Ao mesmo tempo, tivemos 25 pessoas na nossa investidura de líder. Ou seja, a gente precisa terminar um evento como o Campuri e pensar assim, alcançamos o objetivo. É salvar do pecado, é guiar no serviço. E no próximo bloco você confere como foi o Campuri Fortes. O evento reuniu quase 11 mil jovens adventistas nos 3 estados do sul do Brasil, com foco em fé, integração e missão. O intervalo é bem rapidinho. Todos os anos são registrados milhares de casos de intolerância religiosa no Brasil. Em Sorocaba, interior paulista, um fórum promovido pela Igreja Adventista reuniu especialistas, autoridades e estudantes de direito para discutir como garantir respeito e dignidade em tempos de redes sociais e polarização. A repórter Vanessa Moraes acompanhou esse encontro que propõe um futuro mais justo para todos e conta tudo para a gente agora. Em 2023, o Brasil registrou mais de 2.000 denúncias de intolerância religiosa, um crescimento de 80% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição brasileira, mas no ambiente digital, esse direito enfrenta sérios desafios. A intolerância nas redes e o uso indevido de dados pessoais religiosos, exigindo novas interpretações da lei e maior atenção das autoridades e da sociedade. Para discutir o tema, cerca de 500 pessoas, entre juristas, líderes religiosos e estudantes de direito do NASP, se reuniram no primeiro Fórum Estadual de Liberdade Religiosa e Justiça, promovido pela Igreja Adventista em Sorocaba, interior paulista. Nós queremos anunciar em alto e bom som que Jesus vai voltar, que nós poderemos ir para o céu. Precisamos ter liberdade para fazer isso. Por isso defendemos a liberdade religiosa. Esse programa, Integrando Liberdade Religiosa com Justiça, visa mostrar para estas gerações e para futuras gerações como alinharmos o respeito ao próximo também no mundo digital e para isso termos um mundo real ainda mais tolerante. Mesmo com garantias legais, no mundo virtual, os algoritmos não conhecem os limites da Constituição. A gente já percebeu que a liberdade religiosa dentro da esfera digital ela está sendo constantemente violada, porque às vezes os algoritmos não sabem nem lidar com essa questão de religião. O ambiente digital é um desafio em todas as áreas. A legislação ela já existe, ela é aplicável também no ambiente digital. Representantes internacionais também destacaram o papel educativo da liberdade religiosa. As pessoas têm o direito de pensar diferente, de acreditar diferente. E se esse direito não for protegido, elas perdem até mesmo sua humanidade. É fundamental ver que em toda a América do Sul nós estamos tendo não só eventos, mas a gente está tendo um trabalho sistemático para educar as pessoas através, ou a necessidade que nós temos de cuidar a liberdade religiosa. A presença do poder público reforçou a importância de unir esferas religiosas, jurídicas e políticas em defesa da dignidade humana, dentro e fora das redes.
A função de um prefeito, a função dos vereadores é você melhorar a qualidade de vida de cada cidadão. Quando você dá liberdade para que ela possa adorar a Deus, aumenta o prazer de cada pessoa em viver e viver feliz. Poder ter esse momento, esse encontro aqui, é um momento de valorização, né, dessa luta, das conquistas que a gente tem tido no próprio judiciário, respeitando, né, os nossos princípios. Por isso que eu acho que é importante. E assim, o Fórum marca o início de uma agenda permanente em defesa da liberdade religiosa no estado de São Paulo. Agora vamos com informações da região norte de Rondônia. Alunos do Colégio Adventista de Porto Velho se uniram em um projeto de solidariedade. Vamos ver agora como foi essa ação direcionada a uma maternidade municipal. A descoberta da maternidade traz um mix de sentimentos como alegria e medo, principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Pensando nisso, o Colégio Adventista de Porto Velho se uniu em uma corrente, ou melhor, em pacotes de solidariedade. A gente percebeu o envolvimento tanto dos alunos quanto dos professores, a administração. Foi um movimento que a gente motivou os meninos e eles realmente corresponderam. Tanto é que a gente viu o movimento hoje aqui, foi uma bênção de fato. Esse movimento arrecadou mais de 5.000 unidades de fraldas. A ação envolveu toda a escola. Esse projeto, ele visa não só um trabalho social, mas ele visa também demonstrar o amor de Deus através da ação do ser humano. E isso nós acreditamos que foi demonstrado, porque cada mãe que fez ali a sua entrega, a sua doação, em cada pacote recebido, foi recebido também um pouquinho de amor que elas concederam. Mais do que fraldas, a ação leva uma mensagem de solidariedade, cuidado e carinho para quem revive ou está na descoberta dos desafios da maternidade. Eu achei o máximo, porque eu já estava sem fralda. Eu só tinha comprado um pacote de fralda só para o menino. Eu estava planejando para comprar mais fralda e aí, ganhei essa benção. A gente se sente bem feliz por receber esse tipo de ação, né? Porque tem muitas mães carentes que vêm para a maternidade apenas com a roupa do corpo, não tem roupinha, não tem um enxoval que é para ter, né? Então a gente tem um serviço social aqui que dá esse suporte, né? Que a gente recebe também doações de roupa e são bem aceitos tanto pelos pacientes quanto pelos acompanhantes também, né? Se sentem bem felizes. Eu gostei de participar da ação porque a gente está ajudando as pessoas e as mães que precisam. Além das doações, a entrega foi marcada pela homenagem por meio de músicas apresentadas pelos alunos. Uma ação simples, mas que mostra que o aprendizado pode ultrapassar os muros da escola. No programa Fé em Ação de amanhã, nós vamos fazer uma viagem para Fortaleza. É por lá que acontece o projeto Tons de Esperança, que vem mudando a vida de muitas pessoas através da música. O apresentador do programa, Sérgio Azevedo, conta mais um pouquinho do que tem no programa de amanhã. No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer o projeto Tons de Esperança, criado por Jonas e Ana Beatriz Menescal. O projeto oferece aulas de música com foco social e espiritual, levando o ensino musical e a mensagem bíblica a comunidades carentes em Fortaleza. Nos estúdios, eles me contam que desde 2019 o projeto tem transformado vidas, formando novos músicos. No começo, nós surgimos em 2019 e a nossa ideia era criar um projeto que ele não tivesse que não fosse fixo, um projeto de formação musical itinerante. Nossa ideia era passar 1 a 2 anos em um distrito diferente de Fortaleza para facilitar com que as demais igrejas, enfim, tivessem a oportunidade, não por limites geográficos, né, a oportunidade de abrir as portas, fazer com que a comunidade conhecesse a igreja por meio desse projeto de ensino musical. E assim aconteceu. Tem também as notícias com André Urel. É neste sábado, às 9h30 da noite. Te espero. Quase 11.000 jovens adventistas participaram do Campuri Fortes, realizado nos 3 estados do sul do Brasil. O evento uniu música, pregações, ações sociais e um chamado à firmeza na fé diante dos desafios do dia a dia. Vamos ver como foi?
Milhares de jovens participaram do Campori Fortes. O evento é organizado pela Igreja Adventista e acontece simultaneamente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, mais de 3.000 participantes se reuniram na cidade de Arapongas para 4 dias de intensa programação. Jovens de diversas cidades estão aqui em busca de uma experiência mais profunda com Deus. O Neandro é um deles e ele teve um desafio especial. Pedalou mais de 500 quilômetros para estar aqui no local do evento. Valeu muito esforço, porque para estar aqui juntamente com os jovens de bicicleta ainda foi muito gratificante para mim também. O João, que não é adventista, mudou seus planos para participar do Campori. Colecionador de carros apaixonado, nesse final de semana ele teria um evento importante, mas decidiu fazer uma troca. Era para mim estar no encontro de carros que acontece 1 ou 2 vezes no ano lá em Curitiba. E ontem, no apelo do pastor, decidi me batizar. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O João Felipe teve a vida transformada, mas o impacto de um Campori vai além. Ele influencia a vida de muitas outras pessoas. Exemplo disso são as diversas ações sociais realizadas durante o evento. Mais de 250 pessoas participaram de um mutirão de doação de sangue nos hemocentros de Apucarana e Londrina. Também foram realizadas homenagens no Dia do Trabalhador a profissionais de serviços essenciais. A gente sabe o quanto é difícil hoje a sociedade reconhecer algo além de si mesma. Quando a gente vê essas ações, promove um pouco mais de paz dentro de nós. E agora, a gente confere como está o evento lá em Santa Catarina. Como é que está aí, Daniel Gonçalves, a energia do jovem catarinense? Aqui em Santa Catarina, os jovens se reuniram em Itajaí. O evento teve grandes destaques, mas o principal foi o trabalho social dos jovens adventistas. Os 3.000 jovens do acampamento trouxeram de seus lares donativos e ajudaram 65 famílias carentes em Itajaí. São pessoas simples que receberam esses donativos, como Osana, que nem sabia o que comeria nos próximos dias. Para mim foi muito importante, porque chegou em boa hora, né? A gente não estava com condição de comprar quase nada, a gente está pagando aluguel. Pra gente estava no aperto, bem aperto mesmo, ele chegou em boa hora mesmo. Osana tem 3 filhas, que frequentam o clube de desbravadores do bairro. Os jovens adventistas chegaram de surpresa e transformaram a vida daquela família, mas também deles próprios. Os jovens têm que sentir que tem outras pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam não só da ajuda física, mas também espiritual. O evento ainda teve boa música, pregação da palavra de Deus e momentos descontraídos. Por fim, destaque ainda para a distribuição de 6.000 livros missionários em Balneário Camboriú, cidade vizinha de Itajaí. Os jovens curtiram a cidade turística e levaram esperança para os corações vazios. Essas foram as informações aqui em Santa Catarina. E agora vamos ao Rio Grande do Sul com Cláudia Brito. Obrigada, Daniel. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 3.500 jovens aceitaram o convite para serem fortes. E tem um casal que levou esse compromisso a outro nível. Eles decidiram começar a vida 2 aqui mesmo, no Campori Fortes, em Gramado. Nós nos casamos terça-feira, dia 29 de abril, e aproveitamos para fazer a nossa lua de mel aqui em Gramado e aproveitar também o Campori Fortes. Todo projeto que se inicia com Deus e que tu bota ele em primeiro lugar, não tem como dar errado. E assim como esse casal, milhares de jovens vieram a Gramado viver dias de fé, amizade e missão no Campori Jovem Fortes. No Rio Grande do Sul, o Serra Parque recebeu caravanas de todo o estado e não faltaram desafios, ações solidárias, homenagens a profissionais da saúde, polícia e corpo de bombeiros, além de momentos emocionantes de entrega total a Deus com os batismos. O objetivo é desafiar essa juventude para a missão, para cumprir o chamado de Cristo lá fora, depois do Campori. Por isso que aqui neste evento não foi só um evento, foi um momento estratégico para inspirar esses jovens com mensagem, com música, mas para fazer com que tudo isso se torne algo prático assim que o evento acabar. Na perspectiva bíblica, ser forte não é ser poderoso, empoderado. É reconhecer os seus defeitos e saber que, apesar da sua fraqueza, Deus lhe dá o poder que vem do alto, do céu. Para muitos, o ponto alto desse Campori foi a decisão de recomeçar com Deus. Jovens que entenderam que com Ele, até os fracos se tornam fortes.
Quando você ouve falar em discipulado, o que vem à sua mente? E quando você ouve falar em exemplo, você pensa em alguém específico? Olha, a história que você vai acompanhar agora mostra exatamente isso. Um exemplo de discipulado que atravessou gerações e continua levando a mensagem do Evangelho através de um pequeno grupo. Essa história vem de São Paulo e nós vamos acompanhar agora. Meu nome é Elizabeth e hoje quero contar como uma Bíblia mudou a história da minha família por gerações. Meu pai José era um homem simples e trabalhador e era caminhoneiro. Minha mãe Vitória, por outro lado, sempre teve a curiosidade insaciável. Minha mãe, quando era pequena, ela sempre quis saber por que meus avós não tinham a Bíblia e só o padre tinha. Então meu avô, de tanto que ela pedia, de tanto amolar meu avô, ele falou, vai falar com o padre. E o padre achou muito ruim, tocou ela de lá da igreja, e aí aquilo ficou mais ardente dentro do seu coração, né? Passou os anos e aí quando ela casou com meu pai, ela falou desse desejo, né, de ter uma Bíblia. Um dia, nossos caminhos mudaram para sempre. Meus pais se mudaram para uma nova casa, cujo proprietário morava ao lado. Era um irmão da igreja, né, porque ele observou que esse senhor saía todo alinhado de terno, gravata, né, e falava Feliz Sábado. E aí ele contou para minha mãe. Minha mãe falou assim, então você fala com ele, porque eu quero uma Bíblia. No sábado seguinte, tomou coragem e perguntou ao vizinho sobre o livro misterioso. E assim, o que parecia apenas uma conversa casual se tornou um divisor de águas. Quando foi um sábado, ele passou de novo, Feliz Sábado, seu José. E ele, bom dia, né, meu pai? E falou assim, olha, a minha esposa, ela quer uma Bíblia, né? E aí esse senhor falou, eu posso ir na sua casa depois do almoço, que eu levo a Bíblia para ela. Então eles fizeram o estudo bíblico juntos, e aí quando foi para batizar, a minha mãe se batizou, mas o meu pai não pôde porque ele fumava. Então ele falou assim, mas quando eu terminar dessa luta que eu estou tentando parar de fumar, eu me batizo. E aí foi a vida toda. Minha mãe desejava encontrar uma igreja perto de casa, mas não havia nenhuma. Foi nessa época que cruzamos o caminho de um jovem estudante de teologia, o pastor Alcides Campo Longo. Aí veio o irmão Alcides Campo Longo, que era teologando, e aí o teologando começou a dar estudos bíblicos para as vizinhanças. E aí a minha mãe fez esse pequeno grupo que eu te falei, que é uma igreja, né? De tanta gente que vinha. O que começou como uma reunião simples foi se expandindo. O pequeno grupo fundado por ela cresceu e permanece até hoje. Começou aqui mesmo, nesse salão, né? É um prazer recebê-los novamente. Muitos agradecimentos em teu nome, Senhor. Fica conosco. Em teu santo nome. Amém. Amém. Ele começa a rodada de pedidos, agradecimentos e pedidos. Tem o louvor no início, depois tem a oração pelos pedidos e agradecimentos, tem a reflexão e encerra com uma oração cantada. Famílias inteiras passaram a participar buscando o mesmo alimento espiritual que minha mãe tanto valorizava. Foi um grupo desde que eu era pequena, muito pequena, quando começou, que eu comecei. A gente começou, porque aí começou os estudos e a gente voltou na fé. Foi o que me abençoou na fé, de estar unido com eles. Minha mãe recebeu os estudos e depois marcou o batismo, né? O que eu mais quero nesse mundo é que Jesus volte logo. Infelizmente, minha mãe nos deixou em 2012, mas teve o privilégio de testemunhar o impacto que sua busca pela verdade causou em tantas vidas.
Ela sempre ficava ali no cantinho e ela ficava muito contente, sabe? Porque ela tinha certeza que ia continuar a missão dela, porque ela fez uma missão linda. E isso impactou muito com a vida do meu pai, né? E encerrou com ele bem doente, né? Por conta do fumo, né? Mas foi batizado pelo pastor Campo Longo na banheira de casa, porque ele estava muito magrinho, né? Então, eu vou encontrar com eles. Eu estou fazendo força para encontrar com eles. Hoje eu sigo com essa missão, espalhando a mesma mensagem de esperança com a ajuda de muitos outros missionários. Durante o ano da pandemia, foi fundamental o pequeno grupo, onde ela não parou de se reunir com as pessoas. Uma coisa que me marcou o ministério ali naqueles 5 anos era uma frase que a doutora Elizabeth falava. Ela falava para mim: pastor, se o bem não acolher, pode ter certeza que o mal acolherá. E isso marca o meu ministério e é o legado que ela deixou no meu ministério, na minha vida, essa frase que eu carrego comigo até hoje. A igreja do Tucuruvi realmente iniciou nesse grupinho da minha mãe. Lá eu lembro da construção, porque as crianças ficavam lá com os baldinhos ajudando os homens, né? E as mulheres fazendo almoço, e era muito gostoso. Cada dia essa experiência me fortalece e me motiva a continuar, pois a mensagem de vitória em Jesus é eterna e ainda há muitos corações a serem alcançados. A minha vida é bem agitada, mas é muito gratificante, né, fazer o trabalho do Senhor, porque vem muitas pessoas que não vai diretamente para a igreja, mas num pequeno grupo elas aceitam vir e ouvem a mensagem, né? Linda história, não é? E o programa está quase acabando, mas antes nós vamos ver mais alguns recados aqui na nossa tela. Vem aqui comigo. Hildo Ramires, de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Darcy, feliz sábado. Vamos de Feira de Santana, na Bahia. E estamos ligados aqui na TV Novo Tempo. Manda um feliz sábado para nós, Hildo, Michele e Pétala. Hildo, Michele e Pétala, feliz sábado para vocês. Deus abençoe. Obrigada pela companhia de vocês. Oscar Marques. Oi, Darcy, é de São Bernardo do Campo, aqui no interior de São Paulo. Feliz sábado, estou aqui curtindo a revista Novo Tempo, com muitas notícias importantes para o nosso crescimento espiritual. Abraços, obrigada pela sua companhia, um abraço para você. Davi Pedro, de Tarabi, eu acho que é São Paulo. Oi, Darcy, feliz sábado, minha esposa e eu assistimos a revista todas as noites, não perdemos um programa. Abraços de Davi e Cacilda. Abraços para vocês também. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem o nosso encontro é marcado, viu? Eu tô por aqui trazendo boas notícias na segunda-feira às 19h em ponto. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você e até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau.